Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa da Arquitetura. Vamos iniciar a cerimónia de atribuição do título de Associado Honorário da Casa da Arquitetura a Álvaro Siza e Francesco Dalcó. Este momento marca a abertura das celebrações do 4º aniversário da Casa da Arquitetura, que vão decorrer até domingo. Vai usar da palavra o arquiteto Nuno Sampaio, diretor executivo da Casa da Arquitetura. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Arquiteto Siza, Francesco Dalcó, Eduardo Sotomor, tantos amigos, colegas, arquitetos, mas não só. É uma honra para nós hoje, um dia muito feliz para a Casa da Arquitetura. Eu queria agradecer naturalmente às representações institucionais das diversas câmaras municipais, de Matosinhos, do Porto, à Ordem dos Arquitetos, às escolas de arquitetura, que eu queria agradecer, a presença ao Turismo do Porto e Norte de Portugal, aos membros da direção da Casa e, naturalmente, a todos os amigos que quiseram juntar-se a nós para viver este momento, que é para a Casa da Arquitetura um momento muito feliz. Estamos a começar as comemorações do 4º aniversário da Casa da Arquitetura. A Casa da Arquitetura é ainda uma instituição muito jovem, temos apenas 4 anos de existência enquanto Centro Português de Arquitetura. 10 anos antes, por iniciativa da Câmara Municipal de Matosinhos, que juntou um conjunto de arquitetos e instituições para pensar uma ideia que seria o futuro Centro Português de Arquitetura, e nasceu a Casa da Arquitetura. Naturalmente, num momento pós-pandemia, todas as instituições culturais tiveram que se repensar na maneira como chegariam aos seus públicos e qual o seu papel na sociedade. Portanto, a Casa da Arquitetura e o 4º aniversário da Casa da Arquitetura é naturalmente também um momento que marca uma viragem. Chegamos, diríamos, à Casa da Arquitetura 2.0. O aparecimento do edifício digital que se vai realizar em janeiro próximo, os novos acervos, como foi o caso de Lúcio Costa, que chegou recentemente a Portugal, e um conjunto de novas alterações também no financiamento da instituição, a relação com o Estado, a criação das bolsas de investigadores para que possam estudar os acervos que aqui se guardam na arquitetura, fazem deste 4º aniversário realmente um momento distinto. E também nesse momento distinto surge-nos a oportunidade e a honra de convidar para associados da Casa da Arquitetura, associados de honra, o Francesco Dalcó e o Álvaro Siza. E este momento que nós queremos hoje aqui assinalar, que depois se fará uma conversa com o também associado honorário Eduardo Sotomor, que irá receber os novos associados honorários para uma conversa em torno da arquitetura e da arquitetura portuguesa. Cabe-me, naturalmente, apresentar uma difícil tarefa, os dois associados honorários que hoje a Casa da Arquitetura recebe. Francesco Dalcó, nascido em Itália, tem uma reconhecida trajetória profissional e uma forte relação com Portugal e com a arquitetura portuguesa. Formado na UAV, em Veneza, foi curador da Bienal de Veneza em 1998 e diretor da secção de arquitetura em 98 a 91. Foi nesta qualidade que, em 1991, introduziu representações nacionais na Bienal de Veneza. Aliás, convido a todos que não o fizeram para visitar esta exposição, Radar Veneza, que fala exatamente sobre a Bienal e onde aparece o importante trabalho do Francesco Dalcó. Como responsável por múltiplas edições de arquitetura, nomeadamente a editora Eletra e desde 1996 como editor da revista Casa Bela, tem dado um inestimável contributo para a reflexão e para o pensamento em torno da arquitetura portuguesa e dos seus maiores arquitetos, seus amigos também, Távora,
Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura. E, aliás, foi através de Eduardo Souto de Moura que Francesco Dalcó chegou à Casa da Arquitetura. Foi co-curador com o Nuno Graça Moura de uma exposição e também editor de um magnífico livro, Eduardo Souto Moura, Memórias, Projetos e Obras. Este encontro com a Casa da Arquitetura foi um processo rico para toda a equipa da casa, que usufruiu de um relacionamento muito enriquecedor, com uma pessoa simultaneamente culta, exigente, rigorosa, com uma excelente convivência, que fez desta parceria uma experiência notável de trabalho e de aprendizagem. Neste tempo, que decorreu a exposição Eduardo Souto Moura, e das diversas vindas aqui à casa, do quarto do seu hotel aqui em Matosinhos, Francesco Dalcó olhava para fora e via as primeiras obras privadas do arquiteto Álvaro Siza. E, passado estes anos todos, teve ainda a coragem e a iniciativa de fazer uma edição da Casa Bela, uma belíssima edição sobre estas obras, que depois, aliás, deu uma exposição e que trouxe à Casa da Arquitetura com muita generosidade e que muito desde já agradeço essa disponibilidade nesta relação com a Casa, que é uma relação de amizade. Francesco Dalcó é um grande estudioso, crítico, divulgador e embaixador da arquitetura portuguesa. A nossa arquitetura, a arquitetura portuguesa, fica muito a dever à apresentação dessa arquitetura ao mundo na pessoa de Francesco Dalcó, amigo da Casa da Arquitetura. Eu diria mesmo, grande amigo da Casa da Arquitetura. E é por isso uma enorme honra e distinção para a Casa da Arquitetura poder contar com Francesco Dalcó como novo associado honorário da Casa da Arquitetura. Peço uma salva de palmas para Francesco Dalcó. Muito obrigado. Sim. Vai entregar o título de associado honorário da Casa da Arquitetura a Francesco Dalcó, Joaquim Mendes Pinto, membro da Comissão Executiva da Casa da Arquitetura. Tem a palavra Francesco Dalcó. En portugués puedo decir solo muy obrigado. Afterwards, I think that the last time I had the opportunity to speak in the Casa de Arquitectura along with Álvaro Siza, you were pretty surprised as Álvaro decided to speak in Italian. And so this evening I am not speaking in Italia, grazie, no. I can go ahead in English if you like, if you prefer, or I can try something which is very unpolite, to speak Italiano, which is both Italian and Spanish, as you prefer. Anyway, it's a great honor you gave me this evening. Munoz, thank you so much. You said something which is absolutely incorrect in your presentation, which is the fact that I was the co-curator of Eduardo Souto de Moura's exhibition. I just gave an hand. I just gave a little help to the real curator, and you know that I am not me. It was another person, a very close and very kind person who did all the work, which is Nuno.
And I'm grateful because this was also the occasion to meet you, to meet all the friends in the Casa d'Architettura, and to meet him. But really, I didn't do anything more than to give an helper to him. That's it. It was a great experience. I have a very strong relationship with the Portuguese architectural culture. It's a privilege. I would always remember that the magazine of which I am the editor, it's an honorary member of the Association of the Portuguese Architects. Casabella is honorary member, and I think this is something that I like very much to remember. After having said that, I think that afterwards, with Cisa and Eduardo, we had the opportunity to speak more. Casa d'Architettura is an institution devoted to the conservation and the presentation and the promotion of architecture. And my life was spent in architecture, studying architecture, teaching architecture, traveling to see architecture. I see the world. Io miro il mondo attraverso l'architettura. Non soy interesado a ninguna de todas las cosas que le gusta mucho a todo que es a common place, a lugar común today. I like the buildings. What I like is to see buildings. How the human being gave meaning to what is only extension, which is space. Space in itself is just extension. Architecture introduced measure. For this reason, I love architecture. For this reason, I love institutions which are devoted to preservation, conservation, and promotion of architecture. Thank you very much for the honor. Aguardar a chegada da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. Muito obrigado. Cabe agora apresentar, se assim se pode dizer, em nome da direção da Casa da Arquitetura, Álvaro Cisa. Naturalmente eu não irei apresentar, todos nós o conhecemos, todos nós temos por ele uma estima pessoal e profissional imensa. Parece um pouco um pai de todos nós, a quem devemos e temos a referência enquanto pessoa e enquanto arquiteto, de nos representar a todos. Álvaro Cisa nasceu em Matosinhos, todos sabem, e em Matosinhos é que está intimamente ligada à sua obra. As suas primeiras obras estão aqui em Matosinhos, a Piscina das Marés, a Piscina da Quinta da Conceição, a Casa de Chá da Boa Nova, que a Câmara Municipal de Matosinhos, em boa hora, reabilitou e entregou à Casa da Arquitetura, Monumento Nacional, e é também em Matosinhos, onde a Casa de Família do arquiteto Cisa albergou o que foi o primeiro momento da Casa da Arquitetura, a primeira sede da Casa da Arquitetura, entregue pela Câmara Municipal, que há aqui que fazer também uma referência muito positiva, acabou de recuperar as piscinas das Marés, uma grande preocupação com a arquitetura no seu todo e com a arquitetura do grande arquiteto português de Álvaro Cisa. E, portanto, Álvaro Cisa está intimamente ligado à criação da Casa da Arquitetura.
a sua casa de infância, aliás, que está agora a ser reabilitada e mobilada com a Câmara Municipal de Matosinhos e que brevemente servirá para acolher os investigadores que virão trabalhar à Casa da Arquitetura, os curadores, os jornalistas, os nossos convidados, poderão ter a honra de ficar, com a ajuda da Câmara Municipal e do arquiteto Álvaro Siza, alojados no que foi a primeira casa, ou a casa da família, aqui em Matosinhos. Na vinda para esta instituição, da instituição para esta sede, a Real Vinícola, a Casa da Arquitetura tornou-se o Centro Português de Arquitetura, com a possibilidade de tratar os acervos, de fazer exposições, de os receber aqui, mas a todos nós que estivemos ligados desde o início à Casa da Arquitetura, não podemos deixar nunca de lembrar o que foi habitar esse edifício, que era da família do Siza e da sua família, de ver a sua primeira obra, ainda feita a pedido do seu pai, ou para o seu pai, não sei se foi o pai que se pediu, se foi o arquiteto que, naturalmente, cumprindo a sua vontade de trabalhar, disse ao pai que era preciso fazer umas renovações na casa, mas pudemos viver e vivenciar como essa arquitetura nos foi transformando, não numa casa, obviamente, que queria receber toda a gente, mas a todos os que trabalhavam na Casa da Arquitetura, fez dela o início de uma família, que hoje somos muitos, e que aqui hoje se reúne para humildemente e gratamente poder reconhecer Álvaro Siza. É uma figura ímpar da arquitetura nacional. Siza é hoje, no domínio da cultura, a maior referência de Portugal no mundo. Isto é muito importante de ser dito, porque no momento em que a arquitetura não é tão valorizada como deveria ser, entender que o maior representante de Portugal, do ponto de vista do conhecimento, da cultura, da economia, tudo isso que representa a arquitetura, é Álvaro Siza. Naturalmente, no futebol, no desporto, temos outras figuras, não vale a pena referi-las, mas Álvaro Siza incorpora em si mesmo esta capacidade de sermos no mundo seres universais. Távora dizia que Siza era holandês na Holanda, era alemão em Berlim e, naturalmente, é português em Portugal, próprio de um ser verdadeiramente universal. Recebeu o Prémio Pritzker em 1992, somando desde alguns dos mais notáveis galardões, como a Medalha de Ouro da Alvar Aalto, em 1998, o Prémio Imperial do Japão, em 1998 também, o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza para o melhor projeto, em 2002, e 10 anos depois, o Leão de Ouro pela totalidade da sua carreira. Foi ainda distinguido com a Medalha de Ouro do RIBA, em 2009, e com o Prémio Nacional de Arquitetura Espanhola, em 2019, só para citar alguns dos muitos prémios que Siza ganhou ao longo da sua carreira. Siza encabeça hoje uma curtíssima lista de arquitetos cuja excelência individual ajudaram a projetar a arquitetura portuguesa lá fora. Hoje, naturalmente e felizmente, a arquitetura portuguesa está mais robusta e também mais divulgada, e muito também com a ajuda de pessoas como o Francesco Dalcó. As novas gerações de arquitetos hoje têm outras oportunidades de se fazerem representar, e a arquitetura portuguesa, como diria Eduardo Souto Moura, tem novas gerações que muito mostram a excelência da produção arquitetónica nacional. Mas foi através de Álvaro Siza e de um conjunto de um pequeno número de arquitetos que a arquitetura portuguesa se fez ecoar no mundo. E se fez ecoar pela excelência do seu trabalho, pelas representações, por exemplo, como se mostra também, e volto a referir a exposição,
e está aqui o curador Joaquim Moreno, que eu agradeço o trabalho que fez nesta exposição, em que vemos como as representações nacionais, por exemplo, da Bienal de Veneza, organizadas pelo Estado, eram, se calhar, muito diminutas face à qualidade da arquitetura portuguesa e dos arquitetos portugueses que eram convidados pelas curadorias da Bienal para irem representar, muitas vezes sem apoio nenhum financeiro, mostrar a Veneza o seu trabalho e assim ajudarem a internacionalizar não só o seu trabalho, mas Portugal também. Para Cisa, a arquitetura nasce para ser construída. Ele é um exímio construtor. Não é por acaso que assume a cadeira de construções na Faculdade de Arquitetura do Porto. É uma figura maior da escola. É uma figura que ajudou a construir essa escola, onde lecionou de 76 a 79. Para Cisa, e com uma enorme disponibilidade, que sempre acedeu e sempre esteve disponível para um novo desafio, para um novo projeto, para uma simples conversa, para uma entrevista. Todavia, o seu prazer é estar sentado a desenhar, a pensar, a projetar, simplesmente a olhar para a arquitetura. Pelo seu escritório passaram centenas e centenas de arquitetos de várias nacionalidades ao longo de muito tempo, fazendo daquele espaço, o que ainda é hoje, uma escola, um local de formação. Com o seu enorme sentido de humor e uma exigência pessoal quase monástica, é capaz de interpretar o lugar como ninguém. Cisa foi capaz de espalhar as suas obras e de fazer o seu trabalho de forma livre, poética, nos 4 cantos do mundo. A Casa da Arquitetura, que está a trabalhar sobre um balanço do que foram os 50 anos da democracia em Portugal, pôde constatar que Cisa fez com a sua arquitetura parte do Portugal democrático. Podemos dizer nós todos, os seus contemporâneos, que Cisa marca o tempo em que vivemos. Se nos quisermos localizar na história, podemos dizer que nós vivemos no tempo e no país de Álvaro Siza. A Casa da Arquitetura tem o enorme privilégio de conferir à pessoa que tão intimamente esteve ligada à fundação da Casa da Arquitetura, o arquiteto Álvaro Siza, e atribuir-lhe o título de associado honorário desta instituição. Um grande aplauso para Álvaro Siza. Muito obrigado. Vai entregar o título de associado honorário da Casa da Arquitetura ao arquiteto Álvaro Siza, a Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro. Muito obrigado aos dois. Tem a palavra o arquiteto Álvaro Siza. Poucas palavras. Agradecer a nomeação que é feita. Estou grato, sinto-me honrado e queria, sobretudo, felicitar a Casa da Arquitetura pela muita atividade que tem promovido e num período menos feliz para a arquitetura. E, portanto,
um momento tão necessário, em que tão necessário é chamar a atenção para a arquitetura e tornar claro que a arquitetura não é um luxo para poucos, nem é um capricho. A arquitetura é um serviço, antes de mais, e é um serviço que, sobretudo, a partir do que nós chamamos de arquitetura moderna, a arquitetura moderna se caracterizou pelo desejo de construir para um grande número, para todos. Não é uma atividade elitista. Eu, sim, sou elitista, desde que a elite seja toda a gente. Noutras condições, não. Portanto, o meu agradecimento e a felicitar a Casa da Arquitetura por essa atividade tão necessária hoje. Muito obrigado. Pedimos que se mantenham nos vossos lugares. Segue-se agora uma conversa entre os 3 associados honorários da Casa da Arquitetura, Álvaro Siza, Eduardo Souto Moura e Francesco Dalcó. Quem começa? Não sei, posso começar eu. Sou o mais velho membro, não sou? Isso não. Hã? Isso não. Membro. Quem começa? Eu? Bom, Francesco, parla in portoghese o no? Parla in portoghese. Se non comprendo, ti chiedo di tradurmi in italiano. Bom, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra. Estão aqui as duas personagens mais importantes da história da arquitetura portuguesa contemporânea. Um, sob o ponto de vista teórico, como tu disseste, Nuno, divulgador e embaixador da arquitetura. Outros o fizeram, há outros nomes, tem que se falar deles, o Frampton. Muitos, quase todos no princípio, divulgando o Siza, porque era o personagem principal. Toda a gente veio observar, estudar e pensar a arquitetura do Siza. Mas realmente, isso aconteceu com o Dalcó. O Dalcó veio cá, começou a recolher material, queria fazer um livro e tal. E depois, a partir daí, foi buscar referências, porque é que o Siza, com quem é que tinha trabalhado, com quem é que ele tinha ido buscar referências, cultura arquitetónica, e fez um livro sobre o Tábua. E depois perguntou o que é que está a dar. Dizem que o Siza é um artista, que não tem escola. E depois também fez um livro sobre mim, em que divulgou uma parte do meu trabalho. Portanto, temos aqui, talvez, o personagem que mais divulgou e foi embaixador da arquitetura portuguesa por esse mundo fora. Bom, e depois temos aqui o maior, o maior arquiteto português. Portanto, isto é um dia. Eu até pus gravata. Eu não ponho gravata para aí há 20 anos, não sei. Mas acho que era, já que tenho, quer dizer, mas não é todos os dias. E sim, estou francamente contente. Não vale a pena fazer grandes discursos e tal. Estou contente, porque acho que isto é único. Juntar 2 pessoas que merecem trabalhar. Eu tenho que animar uma conversa. Não é? Vou começar, não pensei em nada, porque andei com a ponte o dia inteiro. Então queria começar pelo Dalcó. Tenho que perguntar-lhe. Portanto, o Dalcó é um estudioso, tem um livro, quando era novo, chamado Arquitetura Contemporânea, que ainda hoje é grande referência. E envolve todos os países praticamente da Europa, América e tal. O que é que ele viu neste país pequeno, chamado Jardim à beira-mar plantado? Podia-se ter dedicado, porque ele tinha acessibilidade a grandes arquitetos, praticamente convivia com todos os arquitetos que produziam vanguardas, fazia monografias. O que é que o levou a dedicar-se a Portugal? Ao Siza, o que é mais fácil,
mas inclusivamente outro tipo de arquitetos, e especialmente uma certa geração nova, que não é fácil de publicar, porque ainda não há garantias, mas que ele tem publicado na revista, na Casa Bela. Portanto, é a primeira pergunta. Hai capito? Sì. Che cosa c'è qui diverso dagli altri temi? Che anche la gente è bravissima nel mondo. In English. Spagnolo, è meglio. Spagnolo? Io preferisco. Carlo, spagnolo? Spagnolo. Spagnolo. Italiano. O inglese. La gente giovane capisce meglio. El problema de comprender qué es el Portugal, por mí, es un problema de conocimiento de un país extraordinario que yo he conocido por la primera vez cuando soy estudiante de la universidad, con un lunghissimo viaggio, que por qué no tenemos dinero se hacía con las tiendas, plantando las tiendas a la noche. Es un recuerdo maravilloso y en ese tiempo he conocido la literatura del Portugal. Y todo el tiempo he pensado que la historia de ese país es una historia de un país que ha dibujado el mundo moderno. Nosotros, siempre yo he pensado, es un pensamiento muy primitivo que los estudiantes no hay que aprender, no es un pensamiento de un histórico, es un pensamiento primitivo. Yo soy hijo de un mundo clásico, de un mundo antiguo, de un mundo que es hijo del mundo greco. Ese país es el país moderno, el país que ha abierto el mar vero, no el mar pequeño, el grande mar. Yo soy seguro que Artur conoce los libros de Carl Schmitt, Das Nomos der Erde. Das Nomos der Erde en alemán significa la ley de la tierra. La ley de la tierra è cambiado cuando el hombre ha descubierto el grande mar. Y yo pienso que eso es verdad. Soy redes muy antigua que hacen que yo quiero tan fuerte el Portugal. Mas son también otra razón muy más superficial. Superficial es una palabra que tiene sentido. Igual. Que es la historia. Yo soy un comunista. He vivido la mi vida como comunista. Y todo el tiempo que soy jóvenes, he pensado que pasa en España y que pasa en Portugal con el fascismo es algo que es un problema mío. Cuando el Portugal ha ganado, porque yo soy comunista, por esa razón pienso que pasaba en el fascismo en España y que pasa en el fascismo en Portugal es un problema mío. Cuando el Portugal ha ganado la democracia, el Portugal es un sueño por todos los estudiantes de arquitectura y un grandísimo sueño por un estudiante comunista, porque yo soy comunista. Cuando hemos mirado a los primeros trabajos que se podía mirar, de Siza, del Sal, de toda esa experiencia, es un sueño. Y como toda la vida enseña, la necesidad es, por pensar, estar liberarse del sueño.
Yo he admirado muchísimo la arquitectura de los arquitectos portugueses por razones ideológicas. Después he ganado la libertad de mirarla por razón cultural. Eso es muy diferente. Es muy diferente. Es muy diferente mirar algo por ideología, es mirar algo por comprender. Eso ha pasado en mi vida. Gracias, thanks to al arquitectos portoghese tan bravo. Siza, Távora muchísimo. Descubrir el trabajo de Távora fue por mí muy, muy importante. Y yo pienso que no es un problema formal. No es un problema formal. Es un problema de cultura. Távora me ha enseñado que es la cultura tan fuerte que yo, cuando soy joven, miraba solo por razones ideológicas. Ahora la miro por otra razón, que son más muy complicadas, más muy complejas. Távora me ha enseñado que eso que es grande del Portugal es que en un proceso de transformación tan fuerte como es la transformación de un país fascista en un país democrático, como es la transformación de un país que no tiene muchísimo dinero, como es la transformación de un país que está muy retrasado sul plan social de los otros países europeos. En esa dificultad, elegancia, aristocrazia ed elegancia e aristocrazia. Eso está ahora. Y comprender que se puede transformar algo con elegancia y aristocracia es algo que es solo del Portugal. Es solo del Portugal. En España la transformación de España es una gran fatiga. La transformación del Portugal tiene la aristocracia de Távora, la elegancia de los dibujos liberos de Siza, la eficacia sin ideología de Eduardo Soto de Mura. Eso es que yo he imparado del Portugal. Sí. Hoy hablando en español. Muy bien, porque não te olvides que Portugal ha sido espanhol durante uns tempos. Bom, e agora sou eu a perguntar ao Cisa. Por acaso, queria agradecer-te pela lucidez e a maneira como acabaste para eu pegar no Cisa. Não vai ser fácil, mas não é para... Bom, foi dito aqui pelo Nuno, apresentando, como valia a pena apresentar o Cisa, mas apresento-te a ti como grande divulgador e estudioso da arquitetura portuguesa. Foi em palavras todas. Muito bem. E sobre o Cisa como um dos maiores expoentes máximos da arquitetura mundial, e até com as mortes de que tem havido e com um certo cansaço do Foster e do Monet, eu acho que o Cézanne é o maior arquiteto vivo neste momento. Esta é a minha opinião, não estou a pedir juízo de valor. Bom, então pergunto, que é fantástico, como é que o Cisa chega aí? Eu vou-lhe fazer uma pergunta. Uma vez fomos a Coimbra, ao Museu
Não preparei nada, estou-me a lembrar agora. Fomos ao Museu Machado de Castro fazer uma conferência sobre património. E fomos de comboio, o Cisa, o Távora e eu, lembra? Bom, então, o Távora falou, que era o mais velho primeiro, muito bem, como ao costume. O Cisa falou. O Távora não tinha preparado aquilo tão bem, ou almoçou também muito bem, não sei. Fomos ao Zé dos Ossos, pronto, eu lembro perfeitamente. E o Távora falou bem, o Cisa falou muito bem, porque tinha preparado muito bem aquilo. E eu lá me desenrasquei, pronto, não interessa. E a meio do regresso do comboio, o Cisa foi ao quarto banho, ou foi ao bar, não sei. E diz o Távora para mim e para a Pi, que também foi, e diz: vocês já viram como é que este rapaz de Matosinhos fez uma conferência tão boa, como se fosse estranho. E disse: realmente o Cisa, quando prepara as coisas, é muito bom e tal. Mas a minha pergunta para o Cisa é: o Cisa querendo ser escultor, quando era rapaz, depois o pai pediu-lhe para ser arquiteto, ele acedeu e começou como arquiteto de Matosinhos. Toda a sua obra começou aqui, já falamos das 3 casas. Depois trabalhou com o Távora, teve como referência o Távora. Podemos falar num segundo período referências do Álvaro Alto, um terceiro período referências do Lúcio e outros da arquitetura moderna. Portanto, eu não creio que estas coisas não tenham explicação, só gostava de saber que fizesse uma espécie de um flash, um eletrocardiograma, em que me dissesse, desde o rapaz de Matosinhos até às obras da China, o que é que foi essa apreensão de uma certa arquitetura universal. Porque você sabe, pois, que é universal, que não é falso modesto, e quando era rapaz de Matosinhos a fazer as 3 casas, era completamente modesto, aprendendo com os carpinteiros a fazer as casas sem pregos. Portanto, faça em 2 segundos, não é fácil. Mas eu estava interessado, pessoalmente, realmente, explicar essa passagem desde a obra que tenho hoje, e que você tenha uma memória panorâmica, pode vê-la. Tinha. Não está má, não. Tem 3 casas e é o que faz. E queria que fizesse um comentário a isto. No fundo, o que é a história da arquitetura contemporânea, quais eram os problemas da arquitetura quando começou e quais são os de agora. Já no seu discurso fez uma certa indicação, mas podia especificar um pouco mais isto. Porque você é a história viva. Temos que aproveitar. Portanto, porquê a arquitetura? Sim, desde o princípio até agora. O que é que mudou? O que é que pretende transformar? Eu acho que para ser bom arquiteto é por ser obcecado. E a que é que se deve essa obsessão de transformar o mundo? Sim. Bem, eu, como disse no início, queria ser escultor. Isso foi contrariado e não ia discutir com o meu pai, que era uma pessoa tão encantadora que não dava para discutir. E então pensei entrar para Belas Artes, onde havia os 3 cursos, pintura, escultura e arquitetura, e mudar subrepticiamente, tão depressa quanto possível. Simplesmente encontrei a escola num ponto fantástico de evolução, porque tinha entrado como diretor, primeiro como professor, depois como diretor, mestre Carlos Ramos, depois porque tinham envelhecido, estavam na idade da reforma os professores, e porque o Carlos Ramos pôde escolher, nessa altura, não era por concurso, escolheu muito bem. Ele era de Lisboa, mas estava muito bem informado. E, portanto, escolheu uma geração que lutava com todo o entusiasmo pela modernidade difícil de praticar, e alguns dos novos professores com contacto internacional já forte, o Távora, sobretudo, que era membro do CIAM. E, portanto, uma escola em renovação, muito entusiasmo, e lentamente eu fui esquecendo a minha paixão pela escultura
e comecei a trabalhar em arquitetura. E comecei com uma ótima sessão de correção do mestre Carlos Ramos, que olhou para o meu desenho, isto talvez no terceiro ano, ou segundo ano, acho que foi no segundo ano, e disse, fez aquele ritual do costume que era puxar da mortalha e do tabaco, fazer o tabaco, puxar com uma tesoura, cortar as pontas, devia ser a maneira de ganhar tempo para pensar, e depois disse, olha, eu não vou criticar o seu trabalho. Olhando para ele, vejo que o senhor não sabe, não faz a mínima ideia do que é a arquitetura. Nem a antiga, nem muito menos a moderna. De maneira que não vou falar no seu desenho. Vou dar um conselho. Vá a uma livraria boa e compre uns livros de arquitetura, umas revistas de arquitetura. E eu assim fiz, e saiu era o que estava à venda, na altura, como sempre a arquitetura do Jordi, nessa altura, a única revista praticamente que chegava a Portugal. Grópios, em que falava o diretor já, porque era um bausiano, o Carlos Ramos, Neutra e Alvar Alto, que eu não fazia a mínima ideia de quem era esse então, mas que quando folhei fiquei apaixonado pelo que vi. Não sei se isso se deve, não por uma análise penetrante na obra do Alvar Alto, que eu não sabia fazer, mas pelos valores escultóricos da obra dele. Como antes, e não pensando ainda seguir a arquitetura, visitando com 14 anos ou assim, Barcelona, a primeira vez que eu me interessei por arquitetura foi com o Gaudí, porque o meu pai preparava as viagens mostrando-nos o que íamos ver e tal, e mostrou-me o livro, e eu achei que aquilo era escultura, e então fiquei interessadíssimo. E lá fui ver praticamente toda a obra ali de Barcelona e próxima do Gaudí. E impressionou-me porquê? Porque tudo era praticamente igual ao que eu tinha na minha casa. Rodapés, puxadores de portas, tetos com umas molduras, a mesma coisa, simplesmente essas coisas todas juntas cantavam e, portanto, tinha um ambiente que não tinha a minha casa. E foi a primeira vez que me interessei por arquitetura verdadeiramente. E depois, com esse arranque de informação, de onde constatei rapidamente que um dos problemas que eu tinha que atacar era informação. E progressivamente, com a evolução da situação política em Portugal também, com o fim da guerra, tudo isso começou a haver mais informação, livros, as revistas italianas, as revistas inglesas, a reconstrução, revista japonesa, apareceu a primeira que todos comprávamos porque era baratíssima, todos tinham a arquitetura japonesa. E tudo isso começou a mexer, complementado depois com a primeira viagem de estudo, foi a Paris, e depois uma outra, que foi à Finlândia e tal. E, portanto, comecei a interessar-me profundamente pela arquitetura e quase como uma obsessão. E depois foi muito ajudado. O meu início como arquiteto, como projetista, deve-se ao Távora, porque o Távora arranjou-me praticamente o primeiro trabalho, a Boa Nova, foi um concurso com mais 4 colegas, que o Távora não quis fazer, suponho, porque estava ligado à própria organização do concurso.
juntamente com o presidente Fernando de Oliveira e com o Xerec, diretor da APDL. Mas chamou os seus, éramos cinco colaboradores, e disse: porque é que não fazem vocês o concurso? Nós dissemos: não podemos porque não temos diploma. Não. Ele disse: não faz mal, eu assino por vocês. E depois isso fez-se. As coisas que aconteciam, neste caso, coisas boas, no essencial, coisas boas, a possibilidade de passar o trabalho a estudantes, praticamente éramos estudantes, e mais tarde, com a Quinta da Conceição, que era projeto dele, na altura eu comecei a trabalhar no seu estúdio, mas nunca deu-me para desenvolver o projeto da Quinta da Conceição, mas eu nunca mais saía dali, até que ele me disse esta coisa extraordinária. Viu o meu empenho. Eu estava obcecado pelo trabalho. Disse: porquê é que você não leva isto e faz no seu escritório, que era uma sala, que eu tinha, juntamente com outros, alugado uma sala no centro da cidade. E eu assino por vocês. E assim foi com a Boa Nova. E com a Quinta da Conceição, disse-me: eu depois falo com o Presidente da Câmara. E, portanto, começou com a assinatura dele. E depois falou com o Presidente da Câmara e disse: olha, o CISA é que está a trabalhar nisto, vamos mudar o contrato para pôr em nome dele. Portanto, grande ajuda, grandes ajudas. E mais tarde, muito mais tarde, também tive uma grande ajuda de quem? Deste arquiteto e de outros colegas dele, com o SAL, porque a maior parte da mão de obra para os projetos do SAL eram estudantes. Para arquitetos, para profissionais, não era muito apetitoso, porque era mal pago e complicado. Era uma situação muito complexa, então. E então os estudantes precisavam ter um diretor de projeto, de acordo com as regras do SAL, regulamentos do SAL. Vieram ter comigo e disseram: você não quer isto assim assado? Mas é que eu comecei, além disso, o trabalho em habitação, que se chama mal social, graças ao Souto Moura e outros colegas, não é? O Alberto. Depois trabalhamos muitas vezes em conjunto. E é muito bom, muito estimulante e também divertido. E tal. Há pessoas que, lembro-me, um dos trabalhos que fizemos em conjunto, alguém foi ter com o Souto Moura e disse-lhe: este trabalho não parece seu. Mas, na mesma altura, veio também um ter comigo, outra pessoa, e dizer: este trabalho não parece seu. E se parecesse meu, porque é que eu havia de trabalhar com o Eduardo Souto Moura? Não valia a pena, trabalhava eu sozinho. E eu julgo que nós temos, cada um de nós tem um heterónimo, que, por sinal, é o mesmo. Quando trabalhamos em conjunto, é novo em relação à obra de cada um o que aparece. E, portanto, é muito estimulante neste momento. É Nápoles, mas já foi Londres, a Serpentine e outras coisas. De modo que eu queria dizer é o seguinte: primeiro, o meu interesse pela arquitetura nasce de uma nova geração de jovens arquitetos, professores na faculdade. Uma situação em que o regime teve que se abrir um bocadinho, porque já não havia aqueles apoios concretos e, portanto, passa a haver uma relativa abertura, com contrariedades, julgo eu, mas efetiva. Depois, tive esse apoio grande do Távora. Eu era um aluno medíocre de arquitetura e continuei a ser quando o Távora foi meu professor.
mas ele interessou-se, falava muito comigo nas correções e tal. E eu estava surpreendido, um professor que se interessa pelo que eu estou a fazer. Ele interessava-se, acho eu, pelo facto de eu estar já então muito empenhado, profundamente ignorante, mas muito empenhado em compreender o que é que estava a fazer, em tentar e em informar-me, começar a informar-me. Então, houve essa grande ajuda. Depois houve este saindo de pequenas moradias e, como exceção, ligando outra vez ao Tábora, Boa Nova, Piscina de Leiça e Quinta da Conceição. No mundo da habitação social, foi graças aos estudantes que vieram ter comigo e me convidaram. E depois, por aí fora, graças aos muitos contactos que comecei a ter, que devo agradecer ao cancelamento do SAL e aos comentários a respeito do trabalho dos arquitetos que, para o SAL, incluindo eu, que era considerado a prova mais evidente da incompetência de jovens arquitetos de esquerda. E, portanto, fiquei praticamente, eu e outros, incluindo o Tábora, sem trabalho em Portugal, porque houve uma marginalização muito radical. Isso deu oportunidade para que me convidasse, para que pudesse responder aos convites para trabalhar fora, porque estava no ar o tema da habitação, da arquitetura participada. E, portanto, o interesse que houve pelo que se passava em Portugal tem a ver com o próprio clima na profissão na Europa. Portanto, foi uma conjugação de factos que levaram a possibilidade de mais contactos, trabalhar em Berlim, trabalhar na Holanda e depois por aí fora conhecer muita gente, trabalhar em Itália, conhecer o Dalcó, claro, portanto somos todos velhos amigos, embora as idades sejam diferentes. Estou-me a lembrar que quando fomos, eu, o Eduardo e o Tábora, à Colômbia. Não, a San Marino. Como? A San Marino, não foi? Não, eu acho que foi na Colômbia isto. Acho que foi, mas não estou certo. Sei, fomos a uma Sul América a convite de uma universidade e convidámos para fazer uma conferência, uma conversa. E o Tábora começa a sua apresentação dizendo: estão aqui 3 gerações. O CISA, eu sou 10 anos mais velho do que o CISA. O CISA tem 60 anos, nasceu a 25. O CISA tem menos 10 anos e o Eduardo tem menos 20 anos. E o Eduardo deu um pulo na cadeira e disse: não, arquiteto, não tenho nada, menos 20 anos, tenho menos 30 ou quanto era. E diz o Tábora: já me lixou o raciocínio. Já me deu o cabo Do raciocínio. Então, Bom, bem, pronto, só queria referir realmente uma conjugação de factos históricos, mas também contactos, conhecimento, apoios. Bom, agora, eu tinha um tema que não veio a propósito para aqui, que era que eu estou aqui, já fui comunista, e cheguei à conclusão que não devia continuar a votar no Partido Comunista, por vários motivos. Não vou agora fazer aqui uma autobiografia pouco científica, não? Mas eu fiquei admirado porque... Admirado não, fiquei interessado. Hoje em dia não há... O fato do álcool não diz eu já fui comunista, diz eu sou comunista. Não é todos os dias que se encontram. Geralmente o que se encontra são militantes com uma longa tradição, ou gente jovem, indignada com a injustiça do mundo e tal. E o CISA não declara com essa franqueza, mas declara em entrevistas: vou apoiar este candidato e tal. E o Partido Comunista, ou a ideologia comunista, é uma referência. E nós, nas viagens,
e muitos temas falámos disso de política. Eu tenho uma coisa, não tem a ver com arquitetura, mas por acaso gostava de saber, para o conforto pessoal, não sei se não é a propósito, mas não resiste. Não é todos os dias que se encontra dois tipos que dizem: eu sou comunista. E não é de rir, isto é assim. Eu acho que de uma lucidez e uma coragem brutal, sério, palavra de honra. Eu, quando tenho que votar, fico sempre militante e tal. E, para dizer a verdade, não tenho votado no Partido Comunista porque fez-me impressão, um episódio que pode não ter grande interesse. Eu não admiro a Coreia do Norte e lembro-me num congresso do Partido Comunista, o Geraldo de Sousa, não sei quem, e agora vai entrar a delegação do Partido Irmão da Coreia do Norte. Esse Partido Irmão. Bom, mas, portanto, eu... Nem todos são bons irmãos. Está bem? Não. Portanto, eu não sei se eles querem falar ou se isso ficará para uma outra entrevista sobre política e arquitetura, um seminário qualquer. Mas eu fiquei curioso sobre este tema. Pronto. Francesco, vai dizer qualquer coisa? Não? Sì. Sì. Spanish. Ho insistido mucho diciendo que soy comunista por tres razones. Una primera porque todo el mundo es seguro que soy bueno, que soy una persona buena. Soy comunista y soy una persona buena. Dos, que soy parte de un mundo terminado, che non sta più. Tercero, per spiegare come io intendia che passa in Europa, in Spagna e in Portogallo in questo tempo, perché è differente pensare il fascismo come algo, è differente pensare il fascismo come comunista, ¿entiende? Eso es una visión, el comunista es internacionalista, es diferente. E io penso, quando miravo al Portogallo, avevo questa ideologia, per spiegare come ho mirato el primer trabajo, el SAL, todo el tiempo de la revolución del Portugal, que es importante. Y después, con el tiempo, se comprende muchísimo. Porque la otra cosa, pienso que son muchos estudiantes de arquitectura, la arquitectura es la cosa que más explica el mundo. Cuando he terminado, la primera vez que soy a hacer una conferencia, una pequeña conferencia con 40 personas, porque no se podía más, ma a Florencia me han hecho un regalo, un present, de preguntarme de hacer una conferencia en frente de la obra que yo pienso que es la obra que me habla más, que es el pequeño sacello, la pequeña tumba que Leon Battista Alberti ha costruito in San Pancrazio, in frente del Palazzo Rucellai. Es pequeña, es una cosa pequeñísima, pequeña. Bueno, es pequeña, ma es una copia de la tumba de Cristo, que non è un tema marginale, también per un comunista. Ma tu eras eurocomunista. È differente. Che è un problema? Primo perché se tu pensi alla tomba di Cristo, hai pensare quale tomba di Cristo? Tutto il mondo ha dibujato la tomba di Cristo interpretandola in
mil maneras. ¿Cómo Alberti ha interpretado eso? ¿Y porque Alberti es un pensador muy importante? Es muy importante saber cuál es el modelo buscado, ¿no? Y después todo el mundo dice que esa obra es el nacimiento de una lengua nueva, de un pensar nuevo. L'umanesimo, il Rinascimento. Y bueno, il Sacello es todo eso, todo nuevo y todo antiguo nello stesso tiempo. Y todo antiguo como es construido. Y todo antiguo es la cultura de los marbles que Alberti ha utilizado. Todo antiguo es la decoración greca. Esa es la maravilla. Y mirar la arquitectura sin ideología es confrontarse con el lenguaje, la lengua más rica que te puede explicar la historia, el tiempo que tú vives hoy. No está lengua tan rica como la arquitectura. Cuando tú lees, usted lee los grandes romanzos, ¿no? O las grandes obras, la Divina Commedia, Dante. Una cultura increíble, una capacidad de utilizar la lengua que no se puede pensar, una capacidad de inventar imágenes que no se puede pensar. Ma tú hay que leer la primera página de Vitruvio. Y Vitruvio te dice todo que el arquitecto ha a saber. Son muchísimas cosas. Y muchísimas cosas, por esa razón, tú la trovas en la obra. Y la otra cosa que ha dicho, no la ha dicho, ma la ha entendido, en las palabras de Álvaro antes, viajar, ver, conocer. Porque no solo mirando se impara mucho, se piensa muchísimo. Y con la obra de arquitectura se piensa muchísimo, ma toda la vez que nosotros miramos algo, vamos a poner un nivel nuevo en la obra. Interpretar no significa incrementar el significado de la obra. Aumentar. Y nosotros tenemos eso dono, que es la maravilla del hombre, ¿no? Que aprende mirando y aumenta mirando. Esa es la arquitectura, más que todas las otras artes. Y por eso yo habito gracias a Ana, Carla, yo habito a Thanks to Them. Yo habito al Hotel Sao Porto. Sé a Porto, a Matosinhos, porque la primera vez que soy en ese pequeño hotel, bellísimo, ho mirado fuera, está la casa de Sisa, la pequeña casa que ha hecho cuando es niño. He dicho, bueno, me gusta mirar la casa de Sisa que cuando a la mattina miro la casa, es mejor. Tudo bem. Não sei se, Cisa, quer comentar esta última intervenção do Dalcó? Desculpa. Desta última intervenção sobre que a arquitetura é a disciplina que melhor transmite e explica a condição de uma sociedade.
Ou então também podemos acabar, também não. O quê? Ou aquilo com que a arquitetura lida torna muito claro o que se passa em geral na sociedade. Basta essa... Eu há bocado falei na arquitetura social e eu disse indevidamente chamada social, porque social é toda a arquitetura, não é? Não é só para a arquitetura para pobres que é social. E na nossa prática, na nossa profissão, sente-se de que maneira o que são as desigualdades. Sente-se que para a habitação das pessoas que têm menos possibilidades de ter casa, houve esse momento do sal em Portugal em que houve uma grande atenção. E na Europa, em geral, nessa altura, havia uma grande atenção na habitação económica, habitação dita social. Mas isso passou. Não se sente, nos dias de hoje, não se sente isso. E em Portugal sente-se uma enorme dificuldade para muita gente, já toca a classe média, em conseguir casa, em conseguir alugar casa, já não digo comprar casa. Portanto, a arquitetura está no centro do que são as grandes desigualdades, os grandes problemas sociais e tal. Portanto, vive disso, respira isso. É o que eu acho. Eu acho que, de uma maneira subtil e inteligente, os dois responderam à minha pergunta. Bom, eu acho que, não sei se alguém quer fazer pergunta, mas eu acho que assistimos aqui a intervenções notáveis. Não é todos os dias que isto acontece. Se ninguém quer fazer, queria agradecer a estes dois sócios honorários e à Casa da Arquitetura pelo que têm feito pela arquitetura de nós todos. Muito obrigado. Obrigada a todos por se terem juntado a nós. Estão todos convidados a participar nas celebrações do 4º aniversário da Casa da Arquitetura, que vão decorrer até ao próximo domingo.